Agora a gente vai apresentar trabalho de escola aqui. Cada um vai ter que justificar o que escolheu e nós vamos mostrar o jogador ideal. E eu vou começar pelo jogador ideal do Daniel Seabra. Ó. Jogador ideal do Daniel Seabra é o primeiro, a produção me informou aqui no fone. Por quê? Daniel Seabra primeiro na tela. Coloca o jogador ideal do Daniel Seabra na tela pra gente ver o que ele escolheu dos 5 atributos que a gente escolheu aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Tá de zoeira. Até aqui. Pô, mas já rolou na jornada do Cruzeiro, já rolou na jornada do Galo, agora tá aí também. O jogador ideal do Daniel Seabra. Vocês nomearam o arquivo errado aí, velho. Vocês colocaram o nome errado no arquivo aí. Não era esse o jogador ideal dele, não. Carinha dele. Agora sim. Olha lá que bonitão. Finalização, Hulk. Velocidade, Caio Jorge. Desarme, Lucas Romero. O Diego Urbano tá vermelho de rir ali. Passe, Olha aí, velho. Gustavo Scarpa. Drible, Matheus Pereira. Quer justificar alguma coisa aí, Seabrão? Não, acho que tá mais ou menos explicado aí, né? Finalização, o Hulk pra mim é o chute mais potente e direcionado, né? Por isso, ele não é só forte, o Hulk não dá um bico pra lua, né? Ele bate ser próximo do gol, mas na trave, o goleiro pega ou vai pro gol. A velocidade, o Caio Jorge tá com um arranque muito efetivo, né? Ele já fazia isso e agora voltou a fazer no Cruzeiro. O Lucas Romero no meio de campo tá desarmando tudo, né? Tá segurando muita onda do sistema defensivo. O Scarpa, a gente viu ontem, por exemplo, né, no jogo contra o Caracas, é tapa pra aqui, é tapa pra lá, colocando o jogador na cara do gol. E no caso, o drible do Matheus Pereira é um jogador que tem essa característica, né? E agora ele tá conseguindo reencontrar esse futebol com o Leonardo Jardim. Não precisam se preocupar, viu, meninos? A foto era só pro Seabra mesmo. Pra vocês vai o arquivo certo. 6h19, vou passar pro time do Frossar, pro jogador ideal do Frossar aqui. Já temos o jogador ideal do Guilherme Frossar aí pra gente mostrar. Jogador perfeito do clássico para o nosso colunista do Galo aqui no Tempo Esportes. Finalização, Hulk. Velocidade, Rony. Desarme, Rubens. O passe do Matheus Pereira. E o drible do Wanderson, do Cruzeiro, que você teve dificuldade de achar um driblador, né, Frossar? Tive, verdade. Eu confesso que eu fiquei na dúvida aí na velocidade entre o Rony e o Wanderson, porque o ponta do Cruzeiro é também muito veloz, mas aí pra não deixar o Wanderson, que é bom jogador, mas não sei se pra estar em 2 critérios aí, né, dele dobrado aí no drible e na velocidade, eu coloquei o Rony, que é um atleta também muito rápido. Ontem mesmo o Rony entrou descansado no jogo, o Atlético não fez o 4º gol naquele finalzinho ali, porque abusou de perder chances ali com Coelho, com Scarpa, e quando o Rony coloca na frente, dificilmente o zagueiro consegue alcançá-lo, apesar de Fabrício Bruno do Cruzeiro ser o zagueiro que, né, diz que nenhum atacante ganha dele na velocidade, mas o Rony é um desafio, pelo menos é um desafio difícil aí pro Fabrício Bruno, caso haja esse duelo na velocidade aí no clássico, né? Finalização, tô com o Seabra, o Hulk é o melhor finalizador do futebol mineiro, um dos melhores do futebol brasileiro, sem dúvida. Consegue finalizar bem de várias formas diferentes, colocado com um pouco mais de força, bola parada, bola rolando, apesar de ter perdido gols aí nesse jogo de ontem, pra mim é o melhor finalizador do clássico disparado. Velocidade, eu fiquei nessa dúvida aí, mas acho que o Rony tá bem votado. Desarme, eu dei uma moral pro Rubens, cara, apesar de o Romero do Cruzeiro ser muito bom nesse fundamento também, que o Rubens tá merecendo, assim, elogios, é um cara que tá indo bem como volante, tá indo bem como lateral, muito guerreiro, né, desarma bastante e tal, no campo inteiro, meio onipresente assim, acho que tá bem votado no Rubens também. Passe, estaria bem votado também no Scarpa, mas acho o Matheus Pereira ligeiramente superior nesse quesito, e drible fiquei com o Wanderson aí, confesso que pela raridade de opções, não vejo nenhum grande driblador nesse clássico não, mas acho que tá, se pudesse fazer um jogador juntando esses fundamentos aí, seria um baita de um jogador, viu, Pedro? Muito bem, Guilherme Frossar, 6h21 aqui no Tempo Esporte. Vou passar pro jogador ideal do Lélio Gustavo aqui no Tempo Esportes de hoje. Jogador ideal do clássico para o nosso Metralha. Finalização do Hulk, por enquanto unanimidade. Rony na velocidade, é o segundo voto. Desarme, Lucas Romero, também ganhando o segundo voto no critério. Passe curto, olha que Nutelaço esse Lélio, velho. O Lélio criou essas duas. Passe curto, Matheus Pereira. Passe longo, Gustavo Scarpa. E drible, interrogação. Justifique sua resposta, Lélio Gustavo. O drible eu também não consigo enxergar, principalmente pela ausência do Coelho.
um grande driblador neste clássico. Mas a característica do Matheus Pereira e do Gustavo Scarpa, as características são diferentes. O Matheus Pereira é um jogador que joga mais curto e o Scarpa é o camarada que ele lança a bola com uma precisão impressionante. Velocidade é o Rony, o Hulk é um grande finalizador, embora tenha perdido os gols ontem, e o Lucas Romero ali no meio de campo tem sido soberano, jogando como primeiro volante, aliás, um jogador que o Atlético não tem igual a ele, né? Pelo menos com as características. Tá aí, tá explicado? Tá explicado. O Nutella também não criou velocidade pela direita ou pela esquerda também. Não. Vou te falar. Mas eu posso confessar uma coisa, eu fiquei em dúvida entre o Rony e o Wanderson. Fiquei em dúvida com esses dois jogadores ali pela velocidade. Mas aí ganhou o Rony. Josias Pereira, time do Josias Pereira na tela. Chegou a vez do Josias Pereira apresentar o trabalho dele. Aí está o nosso colunista do Cruzeiro com o jogador perfeito deste clássico. Na finalização, Hulk. Velocidade, Caio Jorge. Desarme com Lucas Romero. Passe do Matheus Pereira. E o drible do Caio Jorge. Bom jogador, hein? Montou o Josias Pereira. E tem isso, né? Eu não falei em nenhum momento, não podia repetir ali nos critérios, mas agora, foi legal. O Hulk foi unanimidade aí, hein? O Romero foi unanimidade, não teve o Rubens no desarme do Frossar. Tá certo, E Josias Pereira, você pode justificar também a sua resposta. Bom, vamos lá, né? Finalização, como todos colocaram aí, acho que não tem muito mistério em relação ao Hulk, né? Um baita jogador nesse quesito. Lembrando, inclusive, que eu até colocaria o Hulk como jogador aí da seleção, né? Que vocês montaram o cara a cara aí. Eu acho que o Hulk, pra mim ainda, ele tem uma ligeira vantagem aí em relação, até mesmo pelo histórico dele em clássicos. Mas o restante dos jogadores aí, né? Que são jogadores do Cruzeiro, principalmente a questão ali do drible, né? Eu tive a mesma dificuldade de todos vocês aí para encontrar um driblador, né? Porque eu acho que não tem essa figura, né? Nesse momento. No caso, o Caio Jorge eu coloquei mais por uma característica que ele vem apresentando nos últimos jogos, né? De ser um cara com esse potencial driblador, especialmente naquele jogo contra o Flamengo, né? Ele conseguiu ali ganhar do Léo Ortiz em algumas situações, então eu coloquei ali o Caio Jorge nesta posição. O Matheus Pereira, acho que agora ele vai retomando também a sua condição de ser um bom assistente, dando passos qualificados, inclusive no último jogo, né, deu 2 passos para gol, 2 assistências, e aí no caso o Romero também eu acho que é mais uma questão ali de que está sendo o grande pilar desse meio campo na questão dos desarmes, aumentou muito o rendimento dele, e o Caio Jorge acho que está vivendo uma fase muito boa aí nessa questão mesmo da velocidade também, velocidade e drible, acho que o Caio Jorge está conseguindo ganhar muito bem na velocidade, é um jogador muito rápido, inclusive eu acho que ele foi, né, colocado, acho não, tenho certeza que ele foi colocado como titular justamente por essa capacidade, né, de fazer essa ligação rápida no ataque e também proporcionar essa retomada na defesa, equilibrando aí o Cruzeiro, que era um time muito desequilibrado neste fundamento aí de marcação. Então acho que tá a explicação minha sobre o jogador ideal.